O homem foi criado por Deus. Mas um dia o homem desobedeceu a ordem e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado, sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você? Quem é Deus e quem é você? Jesus veio a este mundo em corpo físico e na última ceia, e acabava a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus. Bem, estava aí a situação. Judas, um dos seus discípulos, que a Bíblia já falava sobre ele, que iria trair Jesus, já tendo o diabo colocado no coração de Judas para o trair Jesus, Jesus não parou Judas. Judas teve todo esse tempo com o Senhor Jesus e teve a escolha. Então, você pode estar do lado do Senhor Jesus e você pode ter a escolha de deixar o seu coração se encher para atrair Jesus. É isso que a Bíblia fala, que mesmo entre os discípulos houve um, entre os 12 houve um, que foi Judas, que traiu Jesus. Mas Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, inclusive a autoridade, e que havia saído de Deus e ia para Deus, ele tinha cumprido a sua missão, ele ia agora para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Um ato impressionante, porque quem fazia isso era o escravo. Era o escravo que fazia isso, porque os pés, as pessoas naquela altura usavam sandálias. E aquela sandália estava na terra de chão, poeirado, inclusive que pegava doenças também por meio dos pés, porque eles estavam descobertos. E ao lavar os pés, quem fazia isso era o escravo. Mas Jesus tomou a iniciativa de lavar os pés dos discípulos nessa última ceia. E aproximou, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? É impressionante, porque neste mundo, gente, quem lava os pés é a pessoa inferior, é a pessoa que precisa de você, vamos dizer assim. Mas Jesus se colocou na condição, não somente naquele momento, mas em toda a sua vida, ele colocou na posição de servo. E ali ele estava tendo um ato que estava falando. E Simão Pedro falou: Senhor, tu lavas meus pés a mim? O Senhor que é Deus, o Senhor que é o Cristo, o Senhor que é o Salvador, o Senhor vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu
te não lavar, não tens parte comigo. Essa frase aqui, gente, é muito forte. Eu tenho que parar para falar com vocês. Se você não servir aqueles que estão com você, ou seja, se dar às pessoas que estão com você, então essas pessoas não terão parte com você. Muitas pessoas reclamam que o parceiro, a esposa, o marido, o filho, a irmã, o irmão, os pais, as pessoas, o funcionário, o patrão, não fazem o que corresponde, o que devem fazer. Mas por quê? Porque os que estão em uma posição não pensam que tem que servir. Quando você tem uma responsabilidade, tem uma função, você sabe que você, quando é um funcionário, é mais que a sua obrigação fazer o serviço que lhe cabe. Mas quando o responsável por você, vamos dizer aí o seu patrão, o seu senhor, vem e lava os seus pés, que eu vejo muito isso, o próprio Deus fazendo isso comigo, muitas vezes. Quando erro, e Ele me ensina, Ele está lavando os meus pés. Ele está cuidando de mim. Mas as pessoas neste mundo, elas pensam que quem tem que cuidar delas é o servo inferior e não o Senhor. Mas quando você serve ao próximo e você faz aquilo, você se dá, você tem parte, ou seja, você tem participação com aquela pessoa. E Deus, Ele não é humilhado quando Ele serve. Ele quer ter parte contigo. Ele quer que você faça, que você tenha comunhão com Ele. Bem, vamos a uma trilha musical e eu vou deixar essa trilha para você pensar. Será que você tem servido? Você tem servido para participar da vida das outras pessoas em termos de amar, de dar o que Deus tem feito na sua vida? Ou você é aquela pessoa que retém? É com você e já voltamos após essa trilha musical. Quem é que faz a diferença? Aquele que faz a sua obrigação ou aquele que faz além daquilo que ninguém espera? Jesus lavou os pés dos discípulos e,
Quando chegou a vez de Pedro, ele disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? E Jesus respondeu e disse-lhe: o que eu faço não sabes agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Nenhuma vez, nenhuma pessoa na minha vida que foi salva, que eu ajudei, que fui usada por Deus, foi que ela se chegou a mim. Não. Mas eu cheguei a ela servindo a ela, dando para ela. Não é dando, me refiro parte física, econômica, não, dando a vida, a paciência, a atenção, a orientação, a observação, quer dizer, eu observava aquela pessoa para cuidar dela, para falar com ela, chamava para atender. Isso, as pessoas normalmente não me buscam para serem atendidas. Eu que busco atender a pessoa. Então, eu quero deixar claro para você que não tem como você fazer a diferença na vida de ninguém se você faz apenas aquilo que é a sua obrigação. Porém, quando você faz algo que não é da sua obrigação, mas porque você quer servir, uma coisa é você ser paga para fazer algo, outra coisa é você fazer porque você quer dar, você quer cuidar. E é isso que o Senhor Jesus estava fazendo. Pedro não estava entendendo. E aí Jesus disse: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Veja que Jesus estava ali lavando os pés, e os pés representam os caminhos. Eles, os discípulos, não eram todos, porque Judas estava ali, e ele não estava limpo, porque ele deixou o seu coração ser corrompido pelas ideias, pelas ideias do diabo, as sugestões do diabo. Mas Pedro não era um desses, ele não estava sujo. Então Jesus disse: olha, no mais todo está limpo, só senão é necessário, senão os pés. Sabe, você, ouvinte, tem que se situar. Se você está deixando o seu coração ser enchido com as propostas do diabo, que é dinheiro, que é estar acima das pessoas, que é tirar vantagem, você está enchendo o seu coração com o que é mal. Jesus não estava pensando em dinheiro, em condições, ele estava pensando na alma dos discípulos, em cuidar deles, nos momentos que eles iam passar, porque Jesus iria ser levado à cruz, iria morrer e ressuscitar. Ou seja, eles iriam passar por momentos muito difíceis. E eles teriam que servir uns aos outros. E é isso. Quando você não aprende a servir uns aos outros no bem, imagina no mal, quando vier o mal. Bem, pense sobre isso e esteja atenta ao Senhor da sua alma, porque Ele serviu. E você, será que serve a Ele? Será que você tem dado a sua vida em prol dele?